E, pessoal, de uma importância gigantesca, porque, no fundo, essa desclassificação aqui do bem platônico como sendo o objeto da procura humana é meio insolúvel. Depois, mais tarde, a gente vai ver, vamos voltar nesse ponto, que o Aristóteles também tem dificuldade de resolver esse problema, bem mais para frente, e ele vai ter que esperar até vir o cristianismo para propor o bem de fora. Porque, no fundo, vai ter que ter em algum lugar um bem, algum bom, que alguém disse que é bom. Porque senão você não consegue sair de uma espécie de correr em volta do próprio rabo, que é o que fará sempre o sujeito. Porque ele está dizendo assim, olha, não, o bom que vocês estão falando aí não é o bom que interessa, porque esse bom aí ele não é um bom que existe. O que existe são os bons concretos, que são os bons acidentais. Esses bons é que existem corretamente, esses bons que nós temos que perseguir. Mas quem é que estabelece que esses bons concretos são verdadeiramente os bons? Por relação a um bom substancial que é o que a Sandra está querendo dizer. Mas o bem substancial, quem é que diz que é? Pois essa solução não tem saída até a hora que aparece o cristianismo. No fundo, aqui há uma espécie de impossibilidade de resolver esse problema. Não é um problema que Aristóteles consiga resolver de verdade. Porque sempre haverá aquele problema, né? Quer dizer, esse bom genérico não serve porque ele é irreal. Mas os bons reais, que é o que Aristóteles quer, eles são bons em relação ao quê? Tá? Então, são bons em relação a algum bom ideal. Mas esse bom ideal não existe porque ele é apenas uma referência platônica. Tem que ter uma hora em que vai ter que alguém estabelecer o que é bom. Vai ter que ter uma hora a autoridade de alguém no sistema para dizer o que é bom, que é o que faz o cristianismo, então, 300 anos depois. Mas isso agora não é tão importante, a gente espera um pouquinho para voltar nesse ponto, tá? Então, só vocês lembrarem que aqui há uma dificuldade filosófica significativa. Mas em qual sentido, então, são coisas diferentes chamadas de boas? Pois não parece em relação a elas que se trata do caso de coisas que ostentam o nome idêntico meramente por acaso. É possível que coisas sejam chamadas de boas em virtude de serem derivadas de um bem, ou porque contribuem todas para um bem. Ou talvez seja por meio de uma analogia, isto é, como a visão é boa no corpo, a inteligência é boa na alma, e analogamente uma outra coisa em alguma outra coisa. Não, uma outra coisa em alguma coisa mais. A visão é boa no corpo, né, e a inteligência é boa na alma. Então, aqui ele está dizendo que o que parece ser bom é uma coisa que combina com uma outra coisa que nos parece boa. Mas ele tem dificuldades para dizer o que é bom. Tá? Ele, de fato, não sabe resolver o problema, porque ninguém sabe resolver o problema. Porque o critério do que seja bom, melhor ou pior, não é um critério humano em última análise. E é esse o problema central que não se resolve na filosofia grega, e ela fica mais ou menos em suspenso e precisa do advento de alguma legislação que só acontecerá com o cristianismo. Porque o Platão fala de um bem que ele não sabe o que é, mas é um bem que, tecnicamente, dá origem aos outros todos. O Aristóteles não gosta dessa ideia, porque essa é uma ideia que resume todos os bons numa coisa só. Então, se para um bandido assaltar um outro é bom, então, como é que eu posso aceitar que esse bom platônico também inclua a sanha assaltante do bandido? Então, o Aristóteles não consegue aceitar um bem genérico, porque o bom, na verdade, é uma categoria, portanto, ele é, na verdade, acidental, além de ser substancial. Então, ele recusa o bom teórico e genérico dos platônicos, mas ele também não consegue provar o que é que legitima os seus bens concretos e práticos. Ele vai tentar fazer isso, mas ele não consegue resolver isso enquanto não houver uma legislação que interfira no processo e estabeleça algum critério de bom. Como, por exemplo, amar aos outros como se ama a si mesmo. Isso é um critério de bom. É uma lei. Isso é uma espécie de regulamento do bom. O regulamento do bom não existe em nenhum momento na filosofia grega. E é por essa razão que ela entra mais ou menos numa espécie de esgotamento, que é uma das razões profundas pelas quais o Aristóteles não consegue andar mais para frente. Quando ele morre, o negócio todo desaba.
é que ele levantou os problemas e deixou as respostas para serem feitas. Então, as respostas que ele precisava obter para poder continuar não apareceram mais. E só virão depois com o cristianismo 300 anos depois, né? Mais ou menos 300 anos. Ele morreu em 322, portanto, 322 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Então, é preciso legislar sobre o que seja bom. Esse é o problema em última análise. E essa legislação não existia aqui nesse momento. Mas ele vai tentar remendar. Quer ver como ele vai fazer? Olha só. Contudo, talvez essa questão tenha que ser descartada de momento. Viu só? Uma vez que uma minuciosa investigação dela diz respeito mais propriamente a um outro ramo da filosofia. Aristóteles se refere ao que ele denomina filosofia primeira, isto é, a metafísica. O mesmo sucedendo com a ideia do bem, pois até mesmo se a qualidade de boa excelência, predicada de várias coisas em comum, realmente for uma unidade ou algo que existe separadamente absoluto, claramente não será praticado ou atingido pelo ser humano. Mas o bem que ora buscamos é um bem alcançável pelo ser humano. Entenderam? Entenderam a importância desse parágrafo extraordinário? Falam assim, olha, mesmo que o Platão seja certo e que o bem, todos os bens possam se resumir num bem único, que é esse bem ideal, isso não é atingível pelo ser humano, portanto, nós não devemos nos preocupar com ele. Para saber o que é isso, nós teríamos que estudar teologia, no fundo é o que ele está dizendo, metafísica e teologia. Porque é preciso entender que não há aqui nesse momento, em nenhum momento na história da Grécia, existe uma legislação sobre o que é certo e o que é errado, porque não tem os 10 mandamentos do Moisés. Vocês entenderam qual é a diferença do monoteísmo para esse mundo grego? Porque o Moisés desce do morro e fala assim, ó pessoal, é o seguinte, acabou a farra. Agora é o seguinte, essa aqui é a regra. Pronto, acabou essa bagunça, não tem mais esse negócio de ficar perseguindo a mulher do vizinho, não tem mais esse negócio de roubar o carneiro do outro. Aqui, ó, agora a regra é essa aqui. Isso não existe na Grécia. Porque o que o grego diz assim, é assim, eu sou devoto de Afrodite, né? E Afrodite é assim. Então eu presto uma homenagem a Afrodite, eu faço sacrifícios a ela, e ela protege a nossa cidade contra a fome, por exemplo. Essa é a ideia da legislação grega. Quer dizer, aquele Deus que você diviniza, que você presta homenagem, ele é uma espécie de protetor da sua... É o mesmo conceito que nós temos hoje com os santos. Só que, entendeu? Porque os santos são o quê? É aquele sujeito que você acha que vai sair em sua ajuda quando precisar. Então, é isso que os gregos viam. Mas os gregos não tinham uma legislação moral para dizer, olha, o bem é o seguinte, o bom é isso. Porque como você não tem uma legislação moral que diga para você o que é o bem, verdadeiramente falando, então você fica nessa situação insolúvel, que é assim. O Platão diz, tem um bem que resume todos os outros, que é o único que é o bem ideal. E esse bem aqui é o bem que aqui embaixo se manifesta nos benzinhos que estão aqui embaixo, na vida aqui, todos imperfeitinhos, mas todos referentes àquele bem. Aí o Aristóteles fala assim, não, mas esse bem aí não é para saber o que é inacessível, está fora desse mundo. Então eu só posso ficar preocupado com os benzinhos que estão aqui embaixo. Mas para que os benzinhos que estão aqui embaixo sejam verdadeiramente bons, é preciso que eles sejam bons com relação a algum modelo. Não é isso? Porque são bons, por que são bons? Porque eles imitam o modelo platônico. Mas se eu não aceito o modelo platônico, tá? Então eu também não consigo resolver a viabilidade dos benzinhos aqui embaixo. Então eu fico numa situação de uma coisa inviabiliza a outra, e este impasse, assim digamos, lógico, só é possível de romper quando aparece a cunha no meio do legislador. Você fala assim, não, pessoal, bom é o seguinte, bom é honrar pai e mãe, amar a Deus sobre as tuas... Então, o que é os 10 mandamentos? É o conjunto dos bons que você deve usar como... É como se os homens estivessem completamente perdidos numa espécie de beco sem saída, e Deus falou assim, não, peraí, a solução é a seguinte, ó, esses são os números que vão cair no sorteio da loto. Então, fiquem com esse daqui que é certo. E aí, então, só se resolve esse impasse aqui que o Aristóteles está debatendo
quando vem o cristianismo 300 anos depois. Já tinha se resolvido isso nos judeus, né? Os judeus já tinham a fórmula do bom. Então, os judeus não precisavam mais ficar com essa dúvida sobre se o bom é aquilo ou é aqui embaixo, lá em cima ou aqui embaixo. Já havia uma legislação. A legislação era os 10 mandamentos. Todas as religiões trazem essa legislação? Não, nem todas têm, porque aí é que está. As únicas religiões que são, de fato, religiões, no sentido estrito da palavra, são as 3 abraâmicas, porque as 3 trazem a legislação. E os 10 mandamentos é uma das, né? Porque eles tinham mais de 600 leis, né? Não, tem todas as legislações que tem hoje no direito canônico, tudo isso. Não, mas os 10 mandamentos começam como sendo um modelo do aspecto legislador. É por isso que os profetas só existem nas religiões que legislam. Porque os profetas são legisladores. Então, só tem profeta na religião. Não tem profeta no hinduísmo, não tem profeta no taoísmo. Nunca tem profeta. Que o sujeito vem lá para dar uma organizada no negócio, mas ele não é o sujeito que traz a ideia, olha, a regra é essa aqui, se vocês fizerem isso aqui, no final do mundo vai todo mundo para o céu, se vocês não fizerem, vai todo mundo para o inferno. A ideia do profeta legislador só é possível a existência do profeta legislador no mundo religioso stricto sensu das religiões abraâmicas, que é do judaísmo, cristianismo e islamismo nessa ordem. Então, o que acontece aqui é que ele está prisioneiro de uma que chamaria-se em filosofia de aporia. Ele não consegue sair desse círculo vicioso. Ele não aceita a existência de um bem ideal como sendo verdadeiro e acha que os bens concretos é que são os verdadeiros. Pô, mas os bens concretos são verdadeiros por quê? Quem é que prova? Veja, não chutar o cachorro. Isso é o bem, né? Não é isso? Mas é bem com relação a quê? Tem que ser com alguma regra, dizendo assim, tem de pena dos animais, tem de respeito dos animais. E essa regra tem de respeito, ele não sabe onde vai buscar. Porque ele não tem os 10 mandamentos para trabalhar, entendeu? Ele não tem a legislação para olhar lá e dizer o que é certo e o que é errado. Então, ele fica defendendo que os bens concretos são os que existem e dizendo que o Platão está sonhando. E o Platão acha que ele está sonhando, porque tem que ter uma referência maior. Só que o Platão não sabe dizer que referência é essa, porque o Platão não descreve o que é o bem, o que é o bem, como é que é esse bem. Ele não sabe o que é. Ele acha que é bem, há o bem. Mas o que é esse bem? Ele não é capaz de dizer. Então ficam os dois brigando num círculo infernal, que é um círculo infalível. Nunca mais saem daquilo. Porque um fica indo contra o outro. Só é possível romper esse círculo quando vem o legislador e diz assim, não, pessoal, espera aí, o bem é esses 10 mandamentos aqui, essa regra aqui que é bem. Então Deus tem que parar, chegar uma hora, interferir e dizer, olha, espera aí, vamos organizar esse negócio. É por isso que a filosofia grega não consegue evoluir em relação a Aristóteles, porque ela chegou nessa espécie de secura, ela chegou num momento de esgotamento das suas possibilidades. Porque não é possível que tenha evoluído a tal ponto, né? E ao ter chegado nesse momento de impossibilidade de ir na frente, ela teve que esperar um pouco mais até que pudesse haver uma legislação ecumênica, que é o cristianismo. Porque a legislação judaica